Olá, meus amantes, tudo bem? Ontem, dia 24 de agosto, foi publicado no Diário Oficial da União o decreto número 10.470 de 2020, que abre a possibilidade de prorrogação por mais 60 dias dos acordos de suspensão do contrato e redução da jornada de trabalho. Eu vou contigo no texto do decreto, a gente vai analisar de uma maneira rápida, de uma maneira direta, como sempre fazemos aqui no canal, como é a nossa proposta, de maneira objetiva, e você vai ver que é bastante simples, bastante tranquilo, mas tem alguns detalhezinhos aí que a gente precisa observar para poder fazer o decreto aí, fazer cumprir o decreto na vida prática de maneira correta. Vamos lá. Então vamos lá, decreto 10.470 de 2020, foi publicado ontem, dia 24. Ele começa dizendo que esse decreto ele prorroga os prazos para celebrar os acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário e de suspensão temporária de contrato de trabalho e para efetuar o pagamento dos benefícios emergenciais, de que trata a Lei 14.020 de 2020. Lembra que essa lei é a lei que converteu o MP 936 em legislação. Até deixei aberta aqui, 14.020 de 2020, é a lei que, inclusive, fizemos um vídeo aqui no canal tratando especificamente sobre ela, reforçando aí todos os pontos que ela trouxe. Artigo 1º. Este decreto prorroga os prazos para celebrar os acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário e de suspensão temporária de contrato de trabalho e para efetuar o pagamento dos benefícios emergenciais de que tratam a Lei 14.020 de 2020 e o Decreto 10.422 também de 2020. Esse decreto é aquele decreto que trouxe a primeira prorrogação dos prazos, até deixei ele aberto aqui também, é aquele decreto que trouxe a primeira prorrogação dos prazos originais trazidos pelo MP. Bom, a partir aqui do parágrafo do artigo 2º é que ele começa a nos trazer. Os prazos máximos para celebrar acordo de redução proporcional da jornada de trabalho e de salário e de suspensão temporária de contrato de trabalho, de que tratam, respectivamente, o caput do artigo 7º e o caput do artigo 8º da Lei 14.020, lembra que o artigo 7º fala de redução e o artigo 8º fala de suspensão. Consideradas as prorrogações do Decreto 10.422 de 2020, ficam acrescidos de 60 dias, de modo a completar o total de 180 dias. 180 dias é o máximo, limitados à duração do estado de calamidade pública, a que se refere o artigo 1º da Lei 14.020. Meus amigos, aqui é o seguinte, primeira coisa, ele está prorrogando o prazo dos acordos por mais 60 dias. Porém, ele está limitando esses dias, né, o total do acordo, em 180 dias. E aí muita gente já pergunta assim, mas Rafael, eu ainda não fiz nenhum acordo. Eu posso, a partir deste momento, fazer a suspensão ou fazer o acordo de redução? Pode sim, porque o próprio artigo está nos dizendo isso. Ele está dizendo que os prazos máximos para celebrar o acordo de redução e de suspensão ficam acrescidos aí de 60 dias, consideradas as prorrogações do decreto. Então ele está permitindo isso. Porém, meus amigos, ele traz aqui uma limitação, que é a limitação do estado de calamidade pública. Está aqui, estado de calamidade pública. Lembra que o decreto legislativo número 6, ele reconhece o estado de calamidade pública até o dia 31 de dezembro de 2020. Então, se você hoje começar a fazer um acordo de suspensão, 180 dias, que é o nosso prazo máximo, ele vai ultrapassar 31 de dezembro. Prazo máximo que você vai poder fazer este acordo é até 31 de dezembro. Tudo bem? Bacana. Então, posso prorrogar? Posso. Já tenho um contrato. Posso prorrogar? Posso. Por mais quantos dias? 60 dias. Agora, não tenho ainda o contrato. Posso fazer? Pode. Qual é o prazo máximo? Seria 180. Porém, nós temos aqui a limitação de 31 de dezembro, já que 31 de dezembro é quando nós temos a finalização do estado de calamidade pública. Óbvio que estou tratando aqui da data que neste momento nós temos no decreto legislativo número 6. Isso pode ser alterado lá na frente. O estado de calamidade pública ele pode ser reconhecido por um prazo maior lá na frente. Artigo 3º. Os prazos máximos para celebrar o acordo de redução proporcional de jornada de trabalho, de salário, de suspensão temporária do contrato, ainda que em períodos sucessivos ou intercalados, de que trata o artigo 16 da Lei 14.020, lembra que esse artigo 16 é aquele artigo que fala da adoção das duas medidas. Então, adotando as duas medidas. E aí, o artigo 3º está falando da adoção das duas medidas, porque ele cita aqui o artigo 16. Consideradas as prorrogações do decreto número
10.422, ficam acrescidos de 60 dias, de modo a completar o total de 180 dias limitados à duração do estado de calamidade pública, a que se refere o artigo 1º da Lei 14.020. Aqui, meus amigos, percebe que o texto é basicamente igual. Qual que é a diferença? Artigo 2º, ele está falando dos acordos de redução e de suspensão. E artigo 3º, ele está falando da adoção das duas medidas. Adotei as duas medidas, lembra, né? Já falei isso em outros vídeos. Posso? Posso, não tem problema. Porém, o prazo é o mesmo, contando a somatória das duas. Legal? O prazo é o mesmo, contando a somatória das duas. Mesma coisa, 180 dias, limitado aí ao período que nós temos o reconhecimento do estado de calamidade pública. Na dúvida sobre essas situações, dá uma olhada nos vídeos anteriores aqui no canal, que nós também explicamos. Artigo 4º. Os períodos de redução proporcional de jornada de trabalho, de salário e de suspensão temporária de contrato de trabalho, utilizados até a data de publicação deste decreto, serão computados para fins de contagem dos limites máximos resultantes dos acréscimos de prazos de que tratam o artigo 2º e o artigo 3º e o decreto 10.422 de 2020, limitados à duração do estado de calamidade pública. Então ele está dizendo aqui que os períodos já utilizados, eles estão dentro dos 180. 180, meus amigos, é o período máximo. O que o decreto está trazendo é uma possibilidade de prorrogação dos acordos por mais 60 dias, desde que você tenha no total 180 dias e nunca ultrapassando aqui o período de reconhecimento do estado de calamidade pública. O artigo 5º, ele vai dizer que o empregado com contrato de trabalho intermitente, nos termos do disposto no parágrafo 3º do 443 da CLT, formalizados até 1º de abril de 2020, fará jus ao benefício emergencial mensal no valor de R$ 600 reais pelo período adicional de 2 meses. Então lembra, né, o pessoal que tem contrato intermitente, então o trabalhador do contrato intermitente, ele já tinha reconhecido 4 parcelas, ele estava recebendo lá maio, junho, julho e agosto, e agora vai ter mais 2 parcelas adicionais. Tanto que ele diz aqui, contado da data de encerramento do período total de 4 meses de que trata o artigo 18 da Lei 14.020. Tudo bem? Então, o intermitente não precisa da entrada no benefício, para ele é automaticamente, assim como aconteceu até agora nas 4 parcelas anteriores, o intermitente tem direito aí a mais 2 parcelas adicionais. Artigo 6º, a concessão e o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda e do benefício emergencial mensal de que tratam, respectivamente, o artigo 5º e o artigo 8º da Lei 14.020 de 2020, observadas as prorrogações de prazo previstas no Decreto 10.422 de 2020 e neste decreto, ficam condicionadas a disponibilidades orçamentárias e a duração do estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º da Lei 14.020 de 2020. Meus amigos, eu sei que às vezes pode parecer confuso, porque o texto da lei ele vai sempre citando ou artigos do próprio decreto ou outros instrumentos legislativos, como a Lei 14.020 ou mesmo o decreto anterior. Mas aqui o que ele está dizendo? Que o governo só vai pagar o benefício se ele tiver orçamento para isso. Absolutamente normal. Inclusive, no decreto anterior já havia esta previsão. Essa semana nós tivemos uma entrevista com o ministro Paulo Guedes e ele mesmo já reconheceu que existe orçamento para essa prorrogação. Quando o governo faz o decreto prevendo a prorrogação, ele já faz já com conhecimento de que há esse orçamento. Tudo bem? Artigo 7º, este decreto entra em vigor na data de sua publicação, que ocorreu ontem, dia 24 de agosto. E aí você fala assim, Rafael, eu posso ter feito retroativamente isso, já ter aplicado a prorrogação antes? Não. A prorrogação, 60 dias a mais, então além daqueles 120, poder fazer mais 60 é somente a partir do dia 24 de agosto de 2020. Bacana? Tudo bem? Então fizemos aqui uma leitura do decreto, veja que o decreto é bastante curto, bastante tranquilo, não acrescentou muitas regras em relação àquilo que nós já sabíamos e vamos aguardar aí para caso tivermos mais alguma novidade em relação, inclusive, ao reconhecimento do estado de calamidade pública, que hoje, repito, né, está reconhecido até 31 de dezembro de 2020. Bacana?
Até os próximos vídeos, até mais, tchau, tchau.